Olá pessoal, tudo bem? Alunos, alunas, pais, mães, por que não? Às vezes os pais e as mães assistem às aulas. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e estou aqui mais uma vez no canal Transdisciplinar, hoje para falar para vocês sobre a origem da filosofia, porque esse assunto interessa bastante aos adolescentes e aos jovens, né? Aos alunos e às alunas. Vamos nessa! A origem da filosofia, os historiadores costumam enfatizar bastante a questão sociopolítica, socioeconômica também, tudo está junto, questão política, econômica e social. Eu vou mostrar hoje duas motivações pelas quais a filosofia teria surgido na Grécia, pensando no mundo ocidental, claro. A primeira motivação que eu vou mostrar não é a que eu mais aprecio, que é a questão sociopolítica e econômica. Essa motivação, ela passa pelas primeiras viagens marítimas. As primeiras viagens marítimas gregas teriam sido um acontecimento muito forte que consegue mudar a cultura grega, a cultura do povo. Essa invenção muito tecnológica, ela vai mexer com a qualidade de vida das pessoas, ela vai mexer com a questão cultural, mas ela vai mexer sobretudo com a questão do pensamento. Toda vez que acontece uma mudança e que essa mudança ela é importante, o pensamento tende a sofrer alguma mudança. E sobretudo o pensamento das pessoas, de um modo geral. Não só o pensamento dos pensadores, né? Das pessoas que estão ali pesquisando, que estão ali de olho nas mudanças. Não, mas sobretudo no pensamento da população de um modo geral. As viagens marítimas, segundo historiadores, teriam sido um grande fator para que a filosofia pudesse surgir, justamente porque as viagens marítimas, exigiam maiores reflexões. Isso, de uma certa forma, levou ou ajudou no surgimento da filosofia, justamente por conta da mudança no pensamento humano e, portanto, por conta das exigências que as pessoas passam a fazer. Isso é normal. Dentro ainda dessa questão sociopolítica e econômica, sobretudo econômica, né? Nós podemos também citar, né, uma outra invenção, a invenção do calendário. Essa que é uma representação, um calendário antigo. Essa invenção levou ao aparecimento da filosofia, porque o calendário é uma sistematização do tempo, dos dias, dos meses, do ano. É uma espécie de sistematização. Quando você sistematiza o tempo, você também está sistematizando a cultura. E se você sistematiza a cultura, então você acaba mexendo no pensamento da sociedade. Essas mudanças, viagens marítimas, invenção do calendário, tudo isso vai transformando a sociedade. O que nós tínhamos antes dessas invenções? Nós tínhamos, e ainda nessas invenções, tínhamos a questão do mito, que era muito forte. O mito era a presença maior em termos de discurso, em termos de logos, em termos de palavra. Era a presença mais forte. Mas aí essas mudanças estão acontecendo. E elas estão mexendo com esse mundo que é orientado pelo mito. Depois, a gente pode também citar a invenção da questão da escrita alfabética. Não bastasse o calendário, agora vem a questão da sistematização da escrita por meio do alfabeto. Então isso ainda é mais forte, porque se trata de uma maneira, de uma técnica de registrar o pensamento, que é a questão da escrita. Você registra o pensamento humano. Isso, eu acredito, quando se trata da invenção da escrita alfabética, ela é mais contundente ainda do que o calendário e do que a questão marítima. Apesar de que a questão marítima é uma questão muito econômica. Até porque ela vai ser importante para tudo, inclusive para a economia. E depois da escrita alfabética, a gente pode também ainda citar uma outra invenção, que é a questão da moeda. Veja, agora já não é mais aquela relação da troca de produto para produto. Não, agora você tem uma moeda. É uma outra relação.
é uma outra exigência das pessoas. E aí as pessoas mudam mais ainda. Aquela relação lá antiga, ela vai sofrendo mudança. Tudo isso, dizem os historiadores, vai levar ao encontro da filosofia. São motivações. Vocês estão vendo aqui uma representação de uma moeda antiga, né? Então nós temos aí várias mudanças, várias invenções tecnológicas. Aí depois, talvez o mais importante, né? Talvez a invenção mais importante antes da filosofia, é claro, a questão do espaço público, a questão da política, né? Você cria um espaço público, porque se você tem um calendário, se você tem uma moeda, se você tem viagens marítimas e se você tem uma escrita, você tem que ter uma política para discutir tudo isso, para ver como que tudo isso se encaixa de maneira melhor dentro da sociedade, né? Não é possível viver sem política. A política ela é essencial. Agora, é impossível não mexer com o pensamento da sociedade se você tem um espaço público e, por conseguinte, se você tem uma política. E, portanto, também se você tem políticos que discursam em prol da sociedade. A questão das leis ela é fundamental até para regular tudo isso, né? E a questão política, ela necessariamente leva à questão das leis. Todas essas mudanças, essas transformações levaram ao nascimento da filosofia. Essa é um tipo de motivação, né? Sociopolítica e econômica. Mas existe uma segunda motivação pela qual a filosofia teria nascido, ou nasceu. E essa segunda motivação eu gosto mais. Por que eu gosto mais? Porque essa segunda motivação, ela é muito mais forte com o imaginário, né? O imaginário da população. Não obstante a questão econômica, a questão política, a questão da escrita, a questão do calendário, enfim, a questão da moeda, das leis, que é a questão da mitologia, a questão do mito. Por quê? Porque aí nós estamos na esfera do pensamento direto, na esfera da palavra, do logos. E o que é um mito? O mito é uma narrativa sagrada. Ele não pertence aos seres humanos. Ele não pertence aos poetas que faziam acontecer a narração mítica, né? Eles pertenciam à divindade, aos deuses, às musas. Era uma palavra sagrada, era uma narrativa sagrada. E quem era que fazia o mito acontecer? Eram os poetas aedos, né? E quem eram esses poetas aedos? Eram pessoas que chegavam em algum lugar, em alguma região, e começava a narrar, a apresentar um discurso, uma narrativa, uma maneira de educar o povo. Era uma maneira de informar as pessoas. Era uma escola. E como que esses poetas, eles narravam? Eles mesmos elaboravam uma narrativa, uma narração, né? Uma história e... Não, eles não faziam isso. Esses poetas, eles pediam para que as deusas, os deuses e as musas o lembrassem sobre a história que eles queriam passar, né? Eles diziam: ó musa, lembre-me de como foi a volta do Odisseu para casa. Era assim, eles pediam memória. E a gente pode apresentar como exemplo de um poeta aedo o Homero. O Homero é um poeta que teria cumprido essa missão de educar o povo por meio de histórias. Ele tem uma obra a ele, uma autoria de obra a ele, que se chama Odisseia. O que tem nessa obra? Odisseia é uma obra que narra a volta do Odisseu para casa, né? Aqui, vocês estão vendo aqui a capa da Odisseia, né? Então, essa obra narra a volta do Odisseu para casa. Odisseu teria participado da Guerra de Troia, né? Foi lá, ajudou na guerra, destruíram Troia, e aí Odisseu volta para casa. A volta dele
Foi uma volta épica, assim, muito difícil. Enfrentou muitas batalhas, né? Contra deuses, contra monstros. Então, por isso, o Odisseu, ele faz essa narrativa, né? Mas, pensando bem, não é, assim, totalmente sagrado, né? O poeta, ele tem uma participação autoral, né, nesse discurso. Porque não dá para ser 100% um discurso sagrado vindo da divindade. Não dá. Tem alguma autoria, justamente porque ele precisa, no mínimo, saber factualmente dessa história, para ele poder começar a narrativa. Claro, não é uma autoria 100%, né? Até porque a mitologia, né, ou seja, o sagrado, ele é muito forte. Ele se sobrepõe à vontade do poeta. Senão ele não teria essa intenção de narrar. É isso, né? A intenção do Homero de narrar a volta do Odisseu para casa, essa intenção é autoral. Mas a narrativa em si, as memórias, é tudo divina, né? Ele pede memória para a divindade. Então nós estamos aqui no campo do pensamento mesmo, né? No campo do logos que narra, né? Não é aquele logos da filosofia, a razão, né? Ainda não. É o logos do mito, do poeta. Um outro exemplo de poeta aedo é o Hesíodo. O Hesíodo, ele tem uma obra chamada Teogonia. Nessa obra, o Hesíodo, ele narra a organização do mundo. Os deuses teriam se esforçado para organizar os seres humanos, o mundo, enfim. Para isso, os deuses teriam enfrentado várias batalhas. E o Hesíodo, ele vai contando essa história, ele vai narrando. Igual ao Homero, ele vai pedindo memória para a divindade, para que ele possa contar essa história. Mas é claro que, como eu já disse, existe aí uma autoria do Hesíodo. Porque senão ele não teria começado a fazer a narrativa, ele não teria a intenção de narrar, é isso. Ele vai pedindo memória, e as musas, as deusas e os deuses vão dando a ele a memória suficiente para que ele narre a história, né? Mas existe uma autoria por conta da intenção dele de começar a narrar, né? A participação autoral dele é na medida em que ele tem consciência da história, né? Não é algo assim só descido do Monte Olimpo, não. Ele tem uma certa consciência dessa história toda que ele está narrando. Então, esses dois poetas, o Hesíodo e o Homero, são exemplos de poeta aedo que praticaram a mitologia, que fizeram a mitologia acontecer, né? O mito nunca deixou de existir, foi importante, o mito, ele é importante e vai continuar a ser importante enquanto nós existirmos, né? Por que isso? Por que eu digo que ele vai continuar a ser importante enquanto nós existirmos? Porque o mito tem uma semelhança muito grande com o sonho que a gente tem. Quando nós sonhamos, tudo aquilo que a gente sonha, os acontecimentos dentro do sonho são acontecimentos que dizem respeito a nós, ao nosso imaginário. Por exemplo, se você sonha com alguém brigando, por exemplo, ou a pessoa que está batendo é você, ou a pessoa que está apanhando é você. Ou então o todo, apanhar e bater numa briga dentro de um sonho, é você. A mitologia tem esse aspecto. Ela, de uma certa forma, é o nosso imaginário. A gente se vê representado no mito. Para quem já se debruçou sobre algum mito, sobre alguma alegoria, enfim, percebe que nós estamos dentro dela. Por isso é que eu digo que quando o poeta aedo, ele narra o mito, ele tem uma autoria muito forte. Nós fazemos parte desse mito. De uma certa forma, o mito é a nossa vontade. Ele expressa aquilo, ele expressa parte do que queremos, parte do que somos. Nesse sentido, se a gente aceita isso que eu acabo de dizer como
plausível, pelo menos, se a gente aceita isso. Então jamais ele vai deixar de existir enquanto nós existirmos, já que o mito é a representação daquilo que eu posso querer ou não querer. É a representação do meu imaginário. Então, como que algo assim vai deixar de ser importante? Nunca deixou, é importante e será importante. Pois bem, esse é a mitologia, é o mundo do mito. E por que isso teria também ajudado no surgimento da filosofia? Justamente porque essa narrativa poética que nos pertence, que diz respeito a nós, o caráter dela é um caráter divino, não é um caráter racional. Ela é uma verdade dada pela divindade. O poeta Aedo não vai questionar aquilo que ele está narrando. Da mesma maneira, eu quando sonho, você quando sonha, não vai mudar o sonho, pelo menos ali naquele momento. O que a gente pode fazer é pegar esse sonho, recolhê-lo, registrá-lo, e aí sim, aí a gente pode mexer nesse sonho, estudá-lo e tal. Mas ele não muda. O sonho é algo dado, é algo sagrado. Isso é o mito. É uma explicação sobre o mundo, uma explicação dada. Como a população já é uma população, estou me referindo da Grécia arcaica para a Grécia antiga. É nesse contexto que eu estou pensando. Então veja, como a população é uma população que já tem as navegações, né, as viagens, que já tem um calendário, que já tem uma moeda, que já tem uma escrita. Então essa população fatalmente vai sentir necessidade de ter algo, de ter um discurso, uma palavra, uma narrativa sobre a qual eu possa fazer mudanças, sobre a qual eu possa fazer questionamento, fazer perguntas, explicar de maneira diversa, né? Porque o mito não me permite isso. Não é da natureza do mito fazer isso. Tudo isso gera uma mudança do mito para uma exigência mais racionalizada. Porque aí sim, aí você sai do sagrado, né, para o pensamento humano. É nesse momento em que as pessoas querem mexer no pensamento, é aí que a filosofia se precipita. Ela se precipita e cai sobre o mundo. É nesse momento em que as pessoas estão meio que querendo mexer na palavra, né? Que o mito não permite isso, mas as pessoas querem. Então aí sim, o mito teria sido essa coisa forte, né? Aí sim, aí você tem uma mudança, uma outra invenção. Dizem que aquela primeira motivação sociopolítica econômica possibilitou um milagre grego que foi a invenção da filosofia. Eu digo que o milagre grego não veio da política, da economia, da questão sociopolítica econômica. Veio justamente do mito. Até por ele ser o que ele é, né? Sagrado. Até por isso o mito ele possibilita esse escoamento do sagrado para o pensamento racional. É isso. Não está na questão econômica, política, social, etc, etc. Está aqui, ó, da região do sagrado para a região racional. É isso. A aula já está ficando um pouco longa. Eu deveria mostrar aqui 3 filósofos que são considerados os primeiros filósofos, né? Que é Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Tales teria sido o primeiro. Tales, por que Tales foi o primeiro? Justamente porque ele migra, né? Migra, mas ao mesmo tempo não sai do sagrado, né? Ele ainda nós estamos, né? Mas ele consegue fazer uma ponte aérea, né? Do mito para a razão, da razão para o mito. Fazendo isso, o que ele fez? Ele observou a natureza, observou os animais, os homens, observou a natureza. Porque naquela época a natureza era tudo. Naquela época você tinha um pensamento cósmico, era uma cosmologia, né? Era isso que você tinha. Você não tinha pensamento econômico, pensamento da ética, não. Você tinha uma cosmologia, né? Tudo era importante, tudo fazia parte de um todo. Se você
quebra uma árvore, você mexe no ser humano, mexe nos animais. Isso se perdeu, infelizmente. Mas é possível reconstruir. Eu sou muito otimista, até demais, né? É possível reconstruir e o adolescente e o jovem são os mais capazes de fazer isso. Pois bem, e aí então Tales observa a natureza. E aí ele vai dar uma resposta, né? Agora, não mais uma resposta sagrada, mas uma resposta filosófica, racional. Ele vai dizer que as coisas existem porque existe uma arque da qual tudo sai. Essa arque é a água, é o padrão, é o elemento padrão. E aí tem Anaximandro e Anaxímenes que também vão dar uma resposta para a origem das coisas, né? Para finalizar, eu queria voltar ao mito e dizer assim, ó, o mito é considerado